Graça e paz a todos os irmãos, sejam bem-vindos a este canal. Agradeço cada um que está aqui vendo e assistindo esse vídeo. Eu peço que você compartilhe, comente, curta e ative o sininho. Traga essa mensagem para cada uma das pessoas que necessitam ouvir da palavra de Deus. Eu queria iniciar alguns lembretes. Eu estou fazendo agora uma série sobre o sumo sacerdote. Vou estar baseando as minhas leituras sobre a palavra da Escritura, da palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Não vou estar falando muito por fora do que a palavra de Deus fala, tá bom? Eu peço que todos os irmãos, por favor, pegue a Bíblia, pegue a caneta, o caderno. É bom a gente sempre estar anotando. Não só a gente está lendo as escrituras, mas anotando as referências para que vocês possam estudar depois no particular, tá bom? Que possamos basear, eu queria fazer uma oração rápida para que possamos basear e que o Espírito Santo possa nos mover nessa leitura, porque eu acredito que essa série que eu estou fazendo é de suma importância. É muito importante estar trazendo essa palavra de Deus, porque tem muitas coisas que a gente não consegue ter algum entendimento, mas eu vou estar orando para que Deus possa dar esse entendimento para vocês e que esse estudo possa alcançar muitas vidas e ajudar muitas pessoas, tá bom? Vamos lá? Amado querido Deus, estamos aqui na tua presença, meu Pai, que o Senhor possa se fazer presente, que o Espírito Santo possa nos guiar, para que esse estudo, meu Pai, seja muito mais além do que só palavras, mas sim atitudes, que possamos entender o verdadeiro Evangelho de Cristo, a verdadeira palavra de Deus. Que o Senhor possa nos dar discernimento, entendimento da palavra, e que o Espírito Santo possa mover a cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Eu já tinha mencionado, vou estar baseando as minhas leituras com Hebreus, tá bom? Vou estar lendo, como vai ser uma série, vai ser vários vídeos. Então, aquela pessoa que ainda não assistiu a parte um, 2, 3, eu não sei quantas partes eu vou precisar fazer, mas assistam na sequência, tá bom? Para que você possa entender o que está sendo falado aqui na palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Hebreus 4, eu vou estar falando. Hebreus 4, a gente vai ler do 14 até o 16, e eu vou estar comentando ao decorrer da leitura. Eu estou procurando uma forma mais prática de trazer o estudo. Não sei se eu leio toda a Bíblia e depois eu comento, se eu vou comentando no decorrer, mas vocês vão, por favor, me dando um feedback, me falando como é a melhor forma para vocês, a melhor forma que vocês conseguem entender, tá bom? Vamos lá. Hebreus 14 ao 16. Então vamos à leitura. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou-se aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apegamo-nos com toda firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das suas fraquezas, mas assim alguém como nós possamos ter um tipo de tentação, porém sem pecado. Amém? Vamos lá. Vou estar comentando. No versículo, vemos que a apresentação de Jesus, um grande sumo sacerdote, adentrou-se aos céus. Amém? Ele entrou aos céus. Mas a gente vê no texto que a sua importância como Deus, né? Como veio como homem, mas veio como Deus também ao mesmo tempo. Vemos aqui que não havia nenhum sumo sacerdote perfeito como Jesus. Mesmo não se entregou ao pecado e nenhum tipo de atentação, né? Então ele conseguiu ser o grande sumo sacerdote que ele, mesmo por tudo que ele passou, ele não se entregou, né? Um sacerdote com pecado, mesmo passando por aflições e todo tipo de atentação. Um sumo sacerdote imaculado. É incrível, né? Como Jesus ele é maravilhoso. Vamos lá. Versículo 16. E mais ainda nos dá a chance de nos
aproximar do trono de Deus e por meio da graça e por meio dos seus e por meio da sua necessidade. Então, Jesus ele nos aproxima de Deus. Ele se adentrou-se aos céus, ao lugar santíssimo, que a gente vai estar relatando mais para frente, para nos aproximar de Deus. Para aproximar o Criador com a criatura. O ser divino se aproximando ao ser pecador. Amém? Vamos lá. Hebreus 5, do 1 ao 10. Todo sumo sacerdote é o escolhido entre os homens e designado para representá-los em questão relacionadas com Deus e as presentes ofertas e sacrifício dos pecadores. Então, o objetivo do sumo sacerdote, ele está intervendo, ele está no meio de Deus e aqueles que estão entregando o sacrifício para Deus. Amém? Ele é capaz de ser, compadecer dos que não têm conhecimento e se desviaram, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Então, o sumo sacerdote, sem ser Cristo, os outros sumos sacerdotes que passaram, ele também era sujeito à fraqueza e pecado. Amém? A função do sumo sacerdote era apresentar o sacrifício do pecado do seu povo e de si mesmo. Entendeu? Vamos lá, capítulo 3. Quer dizer, versículo 3. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seu próprio pecado, bem como pelo pecado do povo. Amém? Então, ele não era só do povo, né, que ele apresentava, mas dele mesmo, os pecados dele mesmo também, né? Versículo 4. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas devemos ser chamados por Deus, como de fato foi Arão. E da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de ser tomada sumo sacerdote, mas de Deus lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 6. E disse: Entrou no lugar, quer dizer, e disse: Tomou o lugar, tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, pessoal, essa honra não pode ser dada à pessoa, ela é escolhida. Vemos lá para frente, ao decorrer das leituras, que é um ministério. Então, ele é escolhido, entendeu? Então, a gente vê aqui no sumo sacerdote, né, retomando o que a gente está falando. É um representante do povo de Deus, né? O significado do sumo sacerdote. É um ser mediador do povo de Deus, entre Deus e os homens. E tem que saber lidar com as provações, né? O seu trabalho com as pessoas e muitas vezes estão feridas ou aprisionadas pela culpa do pecado. Ele também tinha que ter esse discernimento do que ele está trabalhando. Amém? Em Números 3, do 1 ao 3, fala um pouco mais sobre isso, tá? Sempre anote as referências para você estar lendo, né, depois. Então, vamos lá. Então, vemos que Jesus, ele é um sumo sacerdote porque, segundo a ordem de Emeuzebeque, depois eu vou estar falando quem é essa pessoa, tá? Quem é esse grande sumo sacerdote, mas vamos estar lendo para a gente não perder o tempo, tá? Então Jesus em dois, né? Ele é duas pessoas. Vamos dizer aqui
na narrativa que estamos falando. É filho de Deus e sacerdote do povo de Deus. Amém? Vamos para o versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Isso é importante, pessoal. Guarda isso. Em alta voz, com lágrimas, aqueles que podiam ser salvos da morte sendo ouvidos por causa das suas reverências e submissão. Então Jesus, ele oferecia como sacrifício que ele é o próprio Cordeiro, né? Então ele entregou quando ele esteve aqui na terra, ele ofereceu orações e súplicas em alta voz, em lágrimas. Amém? Isso é muito importante, porque na palavra de Deus mais para frente, que a gente vai ter no decorrer dos estudos, nós também somos sumos sacerdotes, o povo escolhido de Deus. Amém? Então a gente também pode oferecer orações e súplicas por pessoas, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, por nossos amigos. Possamos oferecer também isso. Amém? Então, e também, né, com tudo isso, ele sendo ouvido por causa da sua reverente, né, por sua obediência. Então, a gente vai ser ouvido por nossas súplicas por essas pessoas quando a gente é obediente, quando a gente tem a reverência com Deus. Amém? Jesus ofereceu as suas súplicas e também por sua obediência e foi ouvido. Capítulo 8, versículo 8, desculpa. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daqueles que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que obedecem. Isso também é uma garantia que nós somos salvos, que somos sim por meio da obediência, por meio de Cristo, que se tornou fonte da salvação. Amém? Então Jesus é o melhor exemplo para ser seguido, fazendo conforme ele. Que nossa referência, que nosso maior exemplo seja Cristo. Amém? Versículo 10. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Emelzebeque. Então vamos lá para a pergunta. Qual é a ordem de Emelzebeque? Hebreus 7, ele explica muito bem detalhado essa ordem, mas também possamos ver também em Gênesis 14, capítulo 14, versículo 18 ao 20. Então, anote aí também. Fala que quem era Emelzebeque, o rei de Salém, o sacerdote de Deus, do Altíssimo. Jesus precisava ser de uma linhagem da tribo de Levi, porque também era uma das ordens de Emelzebeque. Mesmo também sendo da linhagem de Davi. Sendo assim, Davi fala em Salmos 110, do 4 ao 5, né? Que ele fala também sobre isso, tá? Sempre anota as referências para vocês estarem estudando. Salmos 110, tá? Versículo 5, quer dizer, do 4 ao 5. O Senhor jurou e não se arrepende, ele nunca vai se arrepender, tá? Tu és o sacerdote para sempre. O que é para sempre? Nunca vai acabar. Segundo a ordem de Emelzebeque. Olha aí a informação no capítulo, no versículo 5. O Senhor está à tua direita e ele esmagará reis do dia da sua ira. Então Jesus, ele está ao lado direito. O Senhor está ao lado direito. Davi sabia disso. Amém?
Então, vemos bem que a perfeição de Cristo, a perfeição de Cristo, o aperfeiçoamento ao cargo sacerdotal, vindo de uma linhagem e tendo uma grande res, re, responsabilidade de representar o povo de Deus. Amém? Então vamos refletir, amados, com essa palavra. É importante a gente saber que Jesus ele é incrível, ele é maravilhoso em tudo que ele faz, perfeito. Então a gente consegue ver do fim do capítulo 4 ao capítulo 5 como Jesus ele é apresentado como sumo sacerdote perfeito. E ele é para sempre o sumo sacerdote. Então, eu queria enfatizar algo muito importante, que ele foi aperfeiçoado quando ele esteve aqui na Terra, na sua missão, e ele é a fonte de salvação para todos que obedecem. Amém? Então, que possamos guardar essa informação, tá? Eu peço a todos os irmãos, continue aqui assistindo todos os vídeos, para que você possa entender. Essa é a primeira parte, mas que você possa ver as outras partes que eu estarei fazendo, tá bom? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém.